Bom dia, Vini. Bom dia, Edgar. Vamos lá, vamos trocar uma ideia. Aliás, vamos abrir esse noticiário aqui falando e explicando para o nosso espectador, para o nosso ouvinte, quem é a Ilona Szabo, né? Porque os bolsonaristas estão criticando essa nomeação aí do ministro Sérgio Moro, hein? Por que razão estão criticando, Vini? Pelo histórico da Ilona, de divergências até com muitas ideias ali do governo Bolsonaro e do próprio ministro da Justiça, Sérgio Moro. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, mas antes, Edgar, você me pergunta quem é Ilona Szabo. Ela é especialista em segurança pública, é mestre em estudos de conflito e paz e também é diretora do Instituto Igarapé, que faz algumas pesquisas, inclusive no campo da segurança, da justiça, do desenvolvimento. Inclusive o Instituto Igarapé divulgou uma nota elogiando aí o gesto do ministro Sérgio Moro por abraçar ali ideias plurais, né? E aí já dá para entender um pouquinho então dessa nota do Igarapé, que a Ilona não tem, né, não converge em tudo com aquilo que pensa o Sérgio Moro, e isso tem causado aí a crítica de pessoas que são defensoras do governo, liberais, conservadores, principalmente dos armamentistas também, né, Edgar? Por quê? Porque ela é crítica, a Ilona Szabo é crítica ao afrouxamento das regras de acesso às armas. Ela também é crítica do pacote anticrime do Sérgio Moro, veja só você. Inclusive ela escreveu um artigo na Folha sobre isso, principalmente naquilo que se refere à ampliação do direito aí da legítima defesa. Ela tem posições diferentes aí do governo, também no que se refere à política de drogas e não só ao de armas, e também se posicionou de maneira contrária durante as eleições à candidatura do Bolsonaro. Então todos esses fatores, aliás, também acharam fotos da Ilona, né, com Lula, com Jorge Soros, aí volta, né, e cria um monte de teoria, e aí a crítica acaba sendo ainda mais pesada. Mas é bom lembrar que ela é suplente, né, nesse conselho, né, Edgar, que é também um cargo ali voluntário, com mandato de 2 anos. E quais serão as funções, né? Um conselho ali ligado ao DPEM, que ela vai poder integrar esse grupo aí, que vai avaliar algumas ações do sistema penitenciário, inspeções, fiscalizações, né, dos estabelecimentos penais também, e propostas da política criminal. Então vamos pôr aqui alguns tweets, né, de pessoas influentes aí, dos defensores, né, do governo Bolsonaro, armamentistas, que estão criticando essa nomeação do Sérgio Moro. Um deles é o Benê Barbosa, que esteve aqui com a gente recentemente, né? Especialista... Veio desarmado. Veio desarmado. Especialista em segurança pública também, que diz o seguinte: Ilona não é uma infiltrada, não é um cavalo de Troia. Para que isso fosse possível, seria necessário que ela tivesse escondido as pautas que defende, e nunca o fez. Está tudo lá, preto no branco, claro e cristalino. Hashtag Ilona não, né? Inclusive levantaram aí essa hashtag por muitas horas durante o dia de ontem. O Bernardo Kister também veio aqui já na nossa bancada do Morning Show, youtuber, né? Teve seu canal aí recomendado pelo Bolsonaro. Diz o seguinte: Moro pode ser bom em combater crimes e corrupção, mas é péssimo para nomear para o que o Bolsonaro foi eleito. Presidente, use a sua autoridade e retire esses globalistas do governo já. O Paulo Eduardo Martins, deputado federal, diz o seguinte: Ilona Szabo nomeada por Moro é decepcionante. É como se o Delfim Neto fosse nomeado por Paulo Guedes. Hashtag Ilona não. E também teve o filósofo e escritor Olavo de Carvalho, guru do governo Bolsonaro, que também criticou, dizendo o seguinte: alguém entre milhões de eleitores do Bolsonaro votou nele para isto? E aí colocou a foto, uma foto ali da Ilona, acompanhada do FHC, de outras pessoas aqui. Enfim, o Olavo também criticando essa nomeação. E quem elogiou, Edgar, foi Marina Silva. E o elogio da Marina Silva virou ainda mais
um fator para as críticas, né, daqueles que defendem a não nomeação da Ilana. E a Marina Silva diz o seguinte: minha solidariedade a Ilona Zabó contra os ataques caluniosos sobre a sua indicação para o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Apesar de naturais divergências, não se pode negar a sua contribuição para o debate sobre segurança pública no Brasil. Fechou. Fechou? Vamos ouvir o Caio aqui. Pra que lado você fica aí, Caio? Pra que time você adere aí? Você gostou ou não gostou? Você é hashtag o quê? Ele é contra ou a Ilona favor o sim, Moro. ou Ilona Vamos não. sensacionalizar. Caio é contra ou a favor o Moro. O seu herói, o nosso herói. O herói brasileiro. nacional. Moro é herói nacional. Herói nacional. Herói nacional. Errou ou acertou? Eu não subestimo a capacidade de articulação política do Sérgio Moro, mas vendo aí os tweets, né, principalmente a comparação do deputado, do Paulo Eduardo Martins, né, ali. realmente nomear a Ilona Zabó para compor aí o quadro do governo em termos de política criminal é como chamar a MC Carol pro coral da igreja. É o seguinte, vamos falar dos fatos Ela é religiosa, aqui. esse Carol, né? A MC Carol é tudo. Um beijo pra MC Carol. Mas não é legal ter alguém que é contrário, que às vezes te dá ali Então depende, um equilíbrio. tem a crítica positiva e a crítica negativa, né? Você trouxe muito bem, em termos objetivos da nomeação, a suplência do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que é ligada ao Departamento Penitenciário Nacional, é um cargo, vamos dizer assim, um órgão meramente consultivo, né? Então, ele aconselha o poder público, ele não tem poder de ação, ele sequer é um cargo remunerado, tem 13 membros fixos e ela é meramente uma suplente. Então, a crítica positiva é justamente essa. O Moro, ele demonstra um grande espírito democrático, como, aliás, é do feitio dele, fomentando aí a pluralidade de ideias. E dadas as limitações da atribuição desse cargo, embora seja uma voz dissonante, é muito fácil abafá-la. Esse é o ponto. Só que aí tem a crítica negativa, né? O Moro, ao fazer isso, ele cedeu um espaço de fala privilegiado para teses opostas às que elegeram o atual governo. A crítica vem sempre nesse sentido. Quais são essas teses progressistas da segurança pública? Tem um checklist. Primeiro, desarmar a população civil. Tese progressista. Segundo, desencarcerar a população criminosa, especialmente a de menor periculosidade. Terceiro, reduzir pena e aumentar todos aqueles processos chamados, e aqui entre aspas, de ressocialização. Quais são eles? Penas alternativas, progressão de regime do fechado para o aberto, e depois para o semiaberto, e depois para o aberto, saídas temporárias, indultos. Todas essas são políticas progressivas. E também, claro, descriminalização do consumo e legalização da venda de drogas. São conceitos distintos. E os dois são políticas progressistas. Isso tudo é permeado por uma narrativa, né? Uma teoria sociológica qualquer, que o bandido é uma vítima social. Portanto, ele é fruto do seu ambiente. Ele se torna criminoso principalmente em razão de questões alheias à sua vontade. Isso ignora completamente o princípio do livre-arbítrio, que é fundamental no direito penal, e livra as pessoas de responsabilidade pelas suas escolhas pessoais. Também ignora, né, que de toda a população carente brasileira, só uma ínfima minoria é criminosa. Mas enfim, a Ilona é de fato uma ativista da agenda progressista da segurança pública, que vem ganhando muito espaço de fala. Ela é colunista da Folha de São Paulo, ela é uma das principais especialistas consultadas pela Globo News, e ela é cofundadora lá do tal Instituto Igarapé, que é como se fosse um think tank, um centro de estudos, né, para a discussão da segurança pública. Aí começam as associações que são muito, eu acho até deletérias, inclusive para a soberania nacional. Esse instituto, ele é financiado pela Open Society mesmo, que é a ONG do especulador financeiro, do globalista e agitador político George Soros. Por exemplo, o que essa ONG já financiou, só para trazer dados concretos e exemplos aqui para o ouvinte da PAN. Foi essa ONG que financiou uma pesquisa com graves falhas metodológicas, usada pelo ex-prefeito petista de São Paulo, Fernando Haddad, para defender o programa de braços abertos, que deveria se chamar de braços abertos para o crime. Por quê? Porque usava o dinheiro dos nossos impostos para financiar indiretamente o PCC.
dava a população dependente química, né, na própria Cracolândia, dando uma semanada ou uma mesada para esses viciados que, obviamente, usavam dinheiro repassado para comprar mais drogas. Isso seria a mesma coisa que você tratar um alcoólatra no bar, não faz o menor sentido. O nome bonitinho disso, o eufemismo, é política de redução de danos. Então, assim, voltando, eu comecei o comentário com uma comparação lá da MC Carol. Por que a crítica do bolsonarismo ela é pertinente? Porque, assim, tudo bem, em todo esse organismo aí que foi estruturado pelo Sérgio Moro, a Ilona Zabó, ela é uma célula, é pouco, né? Só que a célula cancerosa, por exemplo, ela tende a se multiplicar e adoecer o organismo que ela parasita. Então é isso, é uma influência perniciosa. Sabe o que eu tenho a impressão? Rapidão, assim, eu tenho a impressão de que os governos brasileiros, especialmente esse governo, não está preparado para lidar com vozes dissonantes. E não está preparado para lidar com contraditório. Tem uma voz como a da Ilona, que é uma voz progressista dentro dele, pode trazer o mínimo de razoabilidade para a discussão de algumas questões. Mas para além disso, e esse é um pensamento que eu deixo aqui para todo mundo que está ouvindo, ninguém nunca vai ser conservador ou extremista o suficiente. Vai ter sempre alguém mais à direita ou mais à esquerda. E às vezes é muito perigoso se deixar contaminar por esse tipo de movimento, porque você acaba engolido por ele. Quando você vê, você está perdendo direitos a partir dele, ou você está perdendo o direito de fala a partir dele. Então tem que ter muito cuidado com o extremismo, porque eu acho que a Ilana, desde já, sendo tratada como um câncer, ou qualquer coisa do tipo num governo, ela vai ser vítima de um extremismo bem perigoso, assim. E é importante que vozes dissonantes tenham direito à fala também nesse governo.